Olá, a paz do Senhor. Eu sou Gilda Júlio, este é o programa Mulher Cristã pela TV CPAD. No programa de hoje, nós teremos uma entrevista com uma brasileira que está trabalhando no Oriente Médio. Ela tem acompanhado de perto toda a situação no Oriente Médio. Os conflitos que lá acontecem na região, sobretudo os refugiados cristãos e os povos minoritários, aqueles que estão sofrendo uma perseguição. Nessa entrevista, ela vai falar também dos conflitos políticos. Eu vou falar hoje com a brasileira Agim. A paz do Senhor, tudo bem? A paz do Senhor, tudo bem, graças a Deus. É um prazer tê-la aqui no programa Mulher Cristã. Seja bem-vinda. Muito obrigado, prazer todo meu, é uma honra, me sinto honrada por estar conversando com vocês, irmã Gilda. Por questões de segurança, nós manteremos nesta entrevista a imagem e o nome da irmã em sigilo, ok? Há quanto tempo você está trabalhando no Oriente Médio? Olha, vai fazer 12 anos que eu cheguei ao Oriente Médio. Você trabalha com os curdos no Oriente Médio, Eu trabalho com a minoria curda, um povo sem território próprio. E como é que se deu essa chamada sua para ir para o Oriente Médio trabalhar com os curdos? Olha, eu acho que a chamada, quando você lê a Bíblia, você vê que a chamada engloba todos os crentes. Há a chamada específica. No meu caso, Deus ministrou o meu coração que seria a um grupo de religião muçulmana, e depois ele foi ministrando mesmo, durante minhas leituras bíblicas, meu devocional, que seria os curdos, uma minoria sem pátria. E você não teve dúvida de que seria esse povo mesmo, assim? Você deu a chamada, você teve essa certeza no coração e foi? Olha, já tive muitas dúvidas na minha vida, com muitas coisas, mas eu posso dizer que essa foi uma certeza muito forte, e eu sabia que era vinda de Deus. Então, assim, e com certeza Deus confirmou através da minha igreja, o apoio da minha igreja, e através da vida do meu pastor também. E foi fácil sair do Brasil e ir para o Oriente Médio? Olha, antes de ir para o Oriente Médio, eu tive que parar na Inglaterra para aprender o inglês. Porque para mim trabalhar com o povo curdo, eu tenho que aprender o dialeto. Então teria que ser através do inglês. Quanto tempo você ficou na Inglaterra aprendendo inglês? Eu fiquei 1 ano na Inglaterra. E foi a sua primeira experiência, saiu do Brasil e foi direto para a missão assim? Ou você tinha outra experiência aqui no Brasil com missão, em algum outro estado brasileiro? Geralmente eu fazia, juntamente com as pessoas, com os irmãos da minha igreja, viagens missionárias, mas em pequeno, por final de semana ou por uma semana, geralmente por Minas. Então foi a primeira vez que eu saí, botei meu pé fora do Brasil e sem falar uma palavra em inglês. Você foi para a Inglaterra assim, sem saber nada do inglês, nada? Só falava, I don't speak English. Eu não falo inglês. Pegou a mala e foi? Peguei a mala e foi. Sabe por quê, irmã Gilda? Quando Deus chama, Ele garante. E a convicção era mais forte do que qualquer outra coisa. Como é que você trabalhou no início, quando você chegou na Inglaterra, que foi seu primeiro ponto de partida? A saudade, a família, a dificuldade em lidar com o inglês, o frio da Inglaterra, a chuva constante na Inglaterra. Como é que você trabalhou tudo isso? Hoje, na época foi difícil, e muitas vezes eu pensei assim, Deus, eu não vou dar conta de passar por esse processo. Aí Deus me levou a refletir em Filipenses 2. Pensou em voltar da Inglaterra para o Brasil antes de chegar no Oriente Médio? Com certeza, não vou ser super mulher aqui. Pensei sim. E a convicção era mais forte do que meu desejo de retornar ao Brasil. Olha só, mulher, né? Solteira ainda. Não é mais difícil essa chamada, não é fardo, mas assim, não é mais difícil cumprir essa missão que Deus te deu? Eu acho que se tem esse estigma de que mulher solteira não consegue fazer algumas coisas. Eu já vejo assim,
eu tenho o tempo que uma casada não tem. Porque é uma missão bem específico, né? Trabalhar, fazer esse trabalho fora. Com o povo muçulmano, sim. E assim, e toda vez que vem esse pensamento, eu lembro, Deus botava mais forte no meu coração. É isso que eu tenho para você. Esses são os meus planos para você. Ser solteira e ir para o Oriente Médio. Então, não foi fácil, não é fácil, mas assim, Deus vai dando graça, Deus vai dando alegria de fazer a obra. E isso compensa qualquer outra coisa. Quais as dificuldades que você encontra dentro mais ou menos dessa situação? Ser solteira, fazendo fazendo essa obra no Oriente Médio com o povo curdo. Dentro a cultura, é muito importante ser casado, é um título de honra. Até hoje, eles me chamam de garota, mesmo eu estando com 50 anos. Olha, porque eu não sou casada. Isso é bom. Você é garota. É sim, mas porque também te diminui um pouco. Porque a mulher, ela tem, isso é um preço, é uma honra ser casada, ter filhos e marido. Alguém está cuidando de você. E a gente passa por isso. E isso tudo vai gerando no povo um respeito pela situação que o Oriente Médio está, particularmente pela situação dos cultos, vai gerando respeito com relação à minha pessoa. Você está aqui solteira, sozinha, entre aspas, né? Sem família. Não tem pai, nem mãe, não tem ninguém. Então eu consegui muitas famílias durante esses anos dentro do Kurdistão. Que área que você está atuando lá? Qual é assim, mais ou menos a região que você atua? A região que eu atuo é uma região que hoje ela tem 5 milhões de curdos. Esse é um grande problema, porque como as pessoas devem saber e ter ouvido falar, desde que a entrada do Estado Islâmico, que aconteceu, dividiu mais, gerou mais raiva, mais ódio. Então, os curdos em si, nessa região que eu estou, são 5 milhões de curdos que não têm um território próprio. Então, você tem que lidar também com as questões política, econômica, social. Não tem como se alienar estando lá. E você não sente medo dessa situação toda, nessa região onde você está? Olha, já tive medo, sim. Quando o Estado Islâmico veio, me passou pela cabeça uma praga de gafanhoto que chega de repente e sai dizimando tudo. Porque era isso que eles estavam fazendo. O que eles fizeram com a Síria, as atrocidades, e eles estavam perto de entrar na cidade que eu estava. E a minha agência lá falou, mantenha uma mala pronta em caso de emergência. Então a gente ficava todo dia, Senhor, é hoje o dia que a gente vai ter que sair correndo daqui? E o coração doído, porque se a embaixada também brasileira falasse, vocês têm que sair, a gente tem que sair. Não é uma escolha ficar ou sair. Depende de órgãos acima, órgãos federais, como a Embaixada do Brasil. Se houver uma determinação, vocês teriam que sair. E ainda é assim hoje? Ainda assim. E geralmente eles estão sempre em contato com todos os brasileiros que estão lá. E qualquer coisa, para onde você precisa ir, qual país que poderia te receber, algum país perto. Então, assim, é uma situação de tensão, principalmente no último ano, o ano de 2017 foi bem complicado. Esse risco todos vocês estão correndo ali? Qualquer estrangeiro, apesar de eles amarem brasileiro, por causa do futebol, mas assim, qualquer um, e vai dependendo da embaixada de cada país. De cada país. De cada país. Tem países que nessa região de conflito que eu estou, eles não aceitam que ninguém da sua nação vá até lá, que é o caso da Coreia do Sul. Não tem coreano nessa parte que eu estou, por proibição do próprio país da Coreia. Mas mesmo com toda essa situação política
de conflito, você mesmo assim continua ali sem querer voltar. 12 anos. 12 anos. 12 anos, e assim, convicção de que estou retornando em setembro mesmo, e assim... Para a mesma região? Para a mesma região, para a mesma casa, talvez com problemas mais intensificados, os problemas estão intensificando. O mundo tem mudado, e o Oriente Médio, eu costumo dizer que é uma panela de pressão. É uma bomba, né? Não é bem uma panela de pressão, é bem uma bomba mesmo, né? Preste a explodir a qualquer momento. Exato. Mesmo assim, você está convicta que é ali que você tem que ficar, porque assim Deus determinou. Exato. E vou dizer, você aprende a amar. Você aprende a amar o povo. Não é algo romantizado, porque é o dia a dia que faz esse amor crescer. É o dia a dia e é o tempo. Ok. Faremos um breve intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Se você tem perguntas sobre a fé, sobre a vida, sobre Deus, conheça a Bíblia The Way, O Caminho. Uma Bíblia em linguagem atual que veio para dizer que não tem nada de errado em fazer perguntas, ter dúvidas e em debater. Mas a The Way é mais que uma Bíblia de papel. Ela está presente no cyberespaço. Por toda a Bíblia há links e QR Codes de vídeos e estudos extras para você continuar no caminho, tanto no mundo real quanto no virtual. Venha para o caminho, conecte-se a The Way, uma obra com a qualidade CPAD. De volta com o nosso programa Mulher Cristã, nós estamos conversando com a Agim. Agim, eu queria saber qual é a dificuldade que você tem encontrado para trabalhar com as mulheres do povo curdo. Eu acho que não posso enumerar uma dificuldade, mas são pequenas dificuldades. Porque eu costumo dizer que eu tenho que descer ao nível de cada mulher que tem estudo ou não estudo, que mora em vilas ou que mora na cidade, que é uma doutora ou que é uma simples dona de casa. Então, as dificuldades geralmente são de tentar entender o que essa mulher pensa, qual é a realidade da vida de cada mulher individual e, claro, com a cultura em cada uma, porque você não tem como tirar isso delas, elas são curdas. E cada curda, dentro dessa cultura curda, cada uma tem a sua personalidade, seu modo de interagir comigo. Elas são difíceis, o acesso, você consegue chegar perto com facilidade ou não? Sim, porque por eu ser estrangeira, há uma curiosidade. E a primeira pergunta que geralmente quando você tem um contato novo com alguma mulher elas perguntam o quê? Você é casada? Okay. É a primeira pergunta que qualquer pessoa te faz. E você diz não. Aí vai todas aquelas perguntas que talvez, como brasileiros, nós nunca faremos. Por quê? Qual a sua idade? Eu conheço alguém que tem a sua idade. Então, tem essas dificuldades. A língua não é uma língua fácil. Eu falo a língua local, daquele específico povo, daquela específica cidade. Não esquecendo que os cultos têm diferentes dialetos. São vários dialetos. São vários dialetos. Em diferentes cidades, diferentes dialetos. Então, ainda tem isso. E o sotaque de quem mora numa cidade maior do que quem mora, vamos dizer, numa roça. Então, são coisas que eu tenho que realmente prestar 100% de atenção. Mas elas são receptivas, elas são hospitaleiras ou não? São o povo curdo no geral, e a mulher hospitaleira, é a mulher que cozinha, é a mulher que te traz, que te abraça com toda a hospitalidade curda. A casa é aberta, qualquer um pode entrar, qualquer um pode interagir, mas claro, dentro de um conhecimento, porque as pessoas são muito ligadas, famílias são muito importantes. Então, quando eu conheço uma nova mulher, alguém que eu já conhecia antes me apresentou. Então, passa de pessoa para pessoa. Que tipo de apoio você recebe para trabalhar com a família curda?
Isso é uma das coisas que a gente tem lutado muito como missão, como grupo que está lá, não só a minha, mas tantos outros grupos de trabalhadores, pessoas que estão na mesma situação, é de ganhar a família. Então, geralmente, como solteira, eu agradeço a Deus, eu tenho muita interação com os chefes também de família, até de realmente dividir, de fazer doações do nosso livro, da Bíblia Sagrada, e falar, ó, isso é um presente que eu estou lhe dando. Então, eu tenho que interagir com um homem, e não diretamente com a mulher nesse caso. O fato de você ser solteira é como se você fosse órfão, é isso? Eles te adotam aí? Eles me adotam, eles falam assim, você é como minha irmã, ou você é como minha filha. Isso é muito normal na cultura, e isso só se torna realidade quando você convive com aquela família. Então você se sente protegida, amada, cuidada, do jeito curdo. Por exemplo, eles te adotaram, você é solteira, sim, então a família está te adotando. Aí você tem mais liberdade de fazer, de falar, de expor o seu trabalho ou não? Sim, com certeza. Uma dessas pessoas me pediu para me conversar com o marido dela. E eu falei, por quê? Porque ele queria arrumar a segunda esposa. Então eu falei assim, como é que eu vou chegar para esse homem e conversar com ele e falar assim, não vai dar certo. E isso aconteceu. Eu tive assim, Deus deu graça, sabedoria, porque o homem curdo, ele é muito bruto, tá? Então chegamos, conversamos, eu mostrei as qualidades da esposa, conversamos sobre isso e no final, depois de 7 anos, ele continua sem arrumar a segunda esposa. Então, graças a Deus, Deus tem dado mesmo graça perante os homens e mulheres de lá. Porque o homem curdo, depois de 7 anos, ele tem direito a outra esposa? Não, não. Cultura? Não é isso, porque nesse período, desde que eu conversei com ele nunca mais trouxe esse assunto para a esposa, ou pensou, ou mencionou que ele queria arrumar a segunda esposa. Porque como você sabe, o islamismo, ele dá direito ao homem ter até 4 esposas. E nesse caso, essa aí ele só tinha uma? Só tinha uma, e ele continua com essa uma. Existe também a questão do suicídio, o índice é alto no meio deles? Olha, o índice continua sendo alto, infelizmente, porque a mulher, ela não tem voz, principalmente se a mulher for simples, uma mulher sem muita instrução. Então, a única voz que ela tem nesse momento é quando ela tenta o suicídio. Está dizendo, eu tenho dor, alguma coisa não está bem comigo, porque a mulher no final, a voz dela é calada, ela não tem os direitos que nós temos aqui. Então, é quando ela diz, alguma coisa está errada comigo. E o índice, a forma como elas tentam o suicídio é atendo fogo ao próprio corpo. Meu Deus. Então, o índice entre as mulheres é alto? Continua alto. A gente não tem IBGE, como aqui, você não tem isso, mas a gente vai sabendo dos casos que vão acontecer no hospital, vai saindo nas notícias locais. Então, infelizmente, ainda é muito alto. As mulheres têm muito problema, vamos dizer assim, depressão é uma delas, é um dos grandes problemas hoje. E a maneira dela se revoltar ou de dizer eu tô com dor é o suicídio? É para chamar atenção mesmo. Mas ela se matando, ela não chama atenção. Mas na cabeça dela, eu tô acabando com o meu sofrimento também. Quando elas morrem, ela também traz uma coisa de vergonha para a família. Porque alguma coisa não vai bem naquela família. É uma cultura de pretende que está tudo bem. E, infelizmente, assim, traz a vergonha. E ninguém toca, ninguém fala. E você tem conseguido, fazer alguma coisa, de colocar o seu trabalho em meio a essa situação de suicídio, desse índice de suicídio alto? É uma coisa complicada, porque, como eu mencionei, a cultura pretende que está tudo bem.
Então, isso não é reconhecido. Infelizmente, temos organizações, principalmente uma organização alemã que está trabalhando muito nisso, trabalhando com a saúde mental da mulher, que é tão importante e que, infelizmente, ainda não é o forte desse país. É numerosa, assim, é um índice grande de mulheres curdas na região onde você está? Muito. A população feminina é muito grande? Sim, e a mulher, no final, ela tem o poder dentro da casa dela. É ela que vai guiar essa família, é ela que educa os filhos e é ela que introduz os filhos no islamismo de uma forma bem mais forte. É ela, porque todos os olhos estão voltados para as mulheres. Então você tem que aparentar uma perfeição. A que cozinha bem, a que lava bem, a que cuida bem dos filhos. Ela tem um papel importante na família, mulher. Ela tem um papel super importante. E é isso que a gente quer trazer quando nós trabalhamos com mulheres, você tem esse papel, você tem esse poder na tua mão, o que você está fazendo? E ela tem consciência disso, dessa importância desse papel? Quando ela tem mais instrução, aí já parte até para uma coisa mais feminista, tentando segurar o poder. E a gente tem trabalhado muito isso com os cristãos. Olha, você tem o teu poder, mas o homem é a cabeça da casa. Para que haja um equilíbrio. Exato, né? Que haja um equilíbrio dentro da família para que seja uma família espiritualmente saudável, porque eles vêm de uma história de um islamismo, que o homem massacra a mulher. Então, assim, como é que você trabalha? Como é que você traz essa família junta, unida, filho respeitando o pai? Como é que é essa educação espiritual dessa família que já tem um passado completamente diferente daquilo que Cristo oferece, uma nova vida? Vamos a mais um intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos. A Bíblia reúne 66 títulos, com mais de 1000 capítulos e cerca de 40 autores diferentes. Panorama da Bíblia é uma obra minuciosa de estudo bíblico que o ajudará a compreender melhor de forma prática e eficaz cada livro. Com mapas coloridos, gráficos e linha do tempo, esta obra é uma excelente ferramenta para estudos bíblicos individuais ou em grupo. Panorama da Bíblia, um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o programa Mulher Cristã e estamos conversando com a Gin. A Gin, como que é feito, como que você faz o seu trabalho com essas mulheres aí nessa questão de mostrar para elas a importância delas na família, mas para que elas tenham um equilíbrio, né? Sem ter que achar que elas podem mandar mais do que o homem, para que elas encontrem esse equilíbrio? Olha, todo trabalho que você faz com qualquer povo no Oriente Médio requer muita paciência. E é paciência triplicada mesmo, porque as coisas são mais lentas, são mais devagar. E até o próprio raciocínio, porque é algo novo para elas. Quando se fala em liberdade, opa, vamos devagar, vamos ver o que essa liberdade é dentro, biblicamente, que Cristo fala. Qual é o seu papel dentro das escrituras como mulher? E leva tempo, até a família se ajustar, até mesmo o casal se ajustar. Mas quando eles pegam realmente e entendem, gente, e precisa de pessoas que estejam ali perto. Então, é perseverança e muita paciência. Elas têm facilidade à cultura, a estudo? Elas têm essa facilidade lá? Olha, sim, mais do que nunca. Temos mulheres cientistas, temos mulheres no poder, sabe? Mas ainda muito aquém do que se for comparar ao homem. Eu acho que isso provavelmente no mundo inteiro. Mas elas estão conquistando o espaço dela como profissionais, sim. Que experiência
no meio do povo curdo, que você, esses anos todos que você está lá, que experiência que você gostaria de estar compartilhando com a mulher cristã? Olha, uma das experiências das coisas que eu tenho vivido e que nós precisamos ter mais compaixão. Compaixão, e eu posso generalizar isso, compaixão pelo outro. Não só compaixão pela mulher, mas compaixão por qualquer um que não tenha Cristo. Então, essa compaixão, sabe, te impele realmente. Então, assim, quando elas sentem que há uma conexão, que realmente alguém está interessado em quem ela é, o que ela faz, isso faz completamente, é um divisor de água na vida dessas mulheres, de compartilhar, seja aquela idosa com 70, 80 anos, que ninguém presta muita atenção, mas que você senta e você vai ouvindo as histórias de guerra, tudo que eles já passaram, que eles já sofreram, você vai ouvindo a história curta de alguém que realmente viveu todos os conflitos dentro do Oriente Médio. Então, isso é um divisor de água, há uma conexão. E é irmãs mesmo, somos irmãs em Cristo. E irmãs ainda quando elas não são de Cristo, mas a gente vai continuando trabalhando, perseverando, que o Senhor da obra, Ele está fazendo. E você, assim, você acredita que qual seria uma solução, assim, de imediato na situação desse povo? Olha, não tem situação de imediato, porque são vários outros povos, outras nações que fazem o jogo da marionete. Na verdade, os curdos são os pequenos bonecos que as pessoas manipulam de acordo com o desejo de cada um. Porque geralmente na área curda tem petróleo, mas que hoje os curdos não tomam mais conta. Então, assim, é um jogo de interesses, é um jogo de conflitos, é um jogo de poder. Então, assim, a longo prazo, só Cristo para mudar a história desse povo. E não é mudar só o contexto econômico, social, é o contexto espiritual. E se você, alguma coisa que pudesse fazer hoje, o que você acha que poderia ajudar? Hoje eu diria assim, por causa da situação de refugiados, de tudo que o Estado Islâmico provocou no Oriente Médio, eu digo que as pessoas precisariam de mais profissionais da área de saúde, que é uma das áreas que eu atuo, profissionais, principalmente saúde mental, pessoas que têm um ministério infantil, que nós não temos noção do que está acontecendo. As guerras esquecidas que estão acontecendo no Oriente Médio, como a guerra da Síria de 6 anos, onde as pessoas até pararam já de orar. A guerra do Iêmen, que é chamada guerra esquecida. Nós precisamos de pessoas que se disponibilizem a estarem indo e que tenham muita paciência, porque como brasileiros nós queremos ver resultados, só que esses resultados demoram. Nós precisamos primeiro semear, preparar a terra, semear, adubar, regar e aí sim, ver os frutos. Então, precisamos de paciência. Porque, por exemplo, quando pede ajuda, vamos orar, tá? Orar. Mas além de orar, mais o que? Área da saúde, o que? Enfermeiro, médico, diz o que exatamente se precisa. Olha, precisamos de contribuições financeiras. E não é mandar material, porque às vezes as pessoas querem mandar material, mas nós temos que pagar para trazer esse material. É complicado. Nós precisamos de, sim, financeiras. Tipo, o meu grupo hoje, eles suportam 5 enfermeiras locais para estar trabalhando no hospital. Nós precisamos de pessoas que queiram. O problema é querer ir. Quando você quer ir, aí sim, as coisas começam a acontecer. Mas aquele que tem, ou aquela que tem uma chamada como você teve,
que Deus falou no coração, que é para ir, que está com vontade de ir para uma região de conflito como você está, mas que está indeciso, que está com medo disso ou daquilo, que está meio que desencorajado. Que palavra você tem para essa pessoa? Meu irmão, medo de quê? Se Deus te chamou, Ele vai estar contigo. Não vai, o que vai acontecer lá é consequência da sua resposta a Deus. Sim, pode acontecer, como pode acontecer no Brasil qualquer outra coisa. Então, medo de quê? Por quê? Porque no final, você fazer o que Deus está te chamando, você tem que ter duas coisas: paixão e perseverança. Porque se você não tiver paixão pelo povo e não perseverar pelo povo e para o povo, aí vai ficar complicado. Por exemplo, eu perguntei, quando você chegou na Inglaterra, eu perguntei se você teve medo, se você quis voltar, se você pensou em desistir, né? Agora, nessa situação atual, em que você está, na região em que você está, com um conflito, bem conflito mesmo, bem complicado, você pensa em desistir, você cansa, diz, como é que tá, como é que você vê hoje? O ministério em si, ele te dá cansaço, sim, é parte, porque é o físico, mental, o espiritual. Você está realmente dentro do campo do inimigo, você está lidando com toda a potestade do islamismo. Mas eu não vejo a hora de chegar setembro para poder partir e ficar... Olha, meu pastor sempre pergunta, quando é que você pensa em retornar? Eu digo, isso aí é só com Deus, não penso. Uma hora vai acontecer, mas não sei. Estou aí aguardando, assim como eu entendi que era hora de ir, eu quero entender que é hora de voltar, mas quero ouvir do Senhor. Mas você também não pensa em retornar para o Brasil tão cedo? Olha, a idade está chegando, né? Mas eu ainda estou com disposição. E eu gosto muito quando Josué fala, com 80 anos, eu ainda continuo com a mesma força. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os brasileiros, para as brasileiras que te ouviram hoje. Queridos, precisamos de pessoas que estejam disponíveis, que ouçam o chamado específico de Deus para essas áreas de risco. E o Senhor garante, meu irmão, que Ele vai estar contigo até o final dos dias. E quando vai ser, como vai ser, não sabemos. Eu quero encorajar, se realmente Deus está te chamando, tem essas duas palavras no coração: paixão e perseverança. E seja determinado naquilo que Deus te chamou a fazer. Obrigada. Deus continue te abençoando, que seu ministério seja próspero com o povo curdo e que a mão do Senhor continue sendo contigo no meio desse povo. Muito obrigado por esse tempo aqui, irmã Gilda. Você é sempre bem-vinda no nosso programa Mulher Cristã. Muito obrigado. E você que me fez companhia, Deus te abençoe, Deus seja contigo em tudo por tudo. Até o próximo programa.